Glórias a Deus, vocês estão bem? Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre o amor do Pai. Hoje é o Dia dos Pais, nós já sabemos disso. Estamos recebendo mensagens carinhosas desde cedo, glórias a Deus, é muito bom. Para alguns é um dia um pouco mais difícil, por já não terem mais o papai por perto, e às vezes acaba ficando um pouco complicado. Então eu estou orando por você também, para que o Senhor traga o consolo e o fortalecimento necessário para o seu coração, para que esse não seja um dia de tristeza, mas seja um dia de memorial, de gratidão por tudo que você viveu e aprendeu a respeito do Pai eterno, através do relacionamento com o seu Pai terreno. O tema da palavra de hoje é o amor do Pai. Aqueles que gostam de anotar, por favor, façam isso. E eu gostaria de trazer à memória da igreja, na noite de hoje, algumas perspectivas que não são bem conhecidas, mas que às vezes, por força das circunstâncias, nós acabamos esquecendo, deixando de lado, e o Espírito Santo precisa, como bom professor, com a sua didática perfeita, repetir até que nós entendamos em plenitude, se é que nós conseguiremos entender em plenitude o amor de Deus enquanto seres humanos aqui na Terra. Mas continuaremos tentando, cada dia recebendo uma nova faceta, uma nova parcela dessa revelação, até que a tenhamos por completo, em nome de Jesus. Tudo começa com um pai que amou. Tudo, absolutamente tudo que redundou em nós no dia de hoje, redundará naqueles que virão até o grande dia do Senhor. Começa com um pai que nos ama. Nós sabemos, muitos estudiosos da palavra de Deus nos garantem que o livro de João, o Evangelho de João, na verdade o Evangelho do Reino de Deus, sob a perspectiva do amado João, está completa e absolutamente ligado ao primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, essencialmente os primeiros capítulos. Em Gênesis 1 nós encontramos no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, patati, patatá. No primeiro capítulo de João nós encontramos no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e tudo que foi feito através dele, companhia limitada. Esses textos estão completos e absolutamente conectados. Eles são correlatos. É como se fosse frente e verso de uma mesma história, de uma outra perspectiva, mas a mesma história. São textos que conectam a nova aliança, a antiga aliança, o antigo pacto ao novo pacto. Nós sabemos disso. Uma das coisas que eu aprendi aqui na família MCI é trocar. Deus fez, Deus criou, por o amor fez. Então, no princípio, o amor fez os céus e a terra. Em João, no princípio, o amor era o Verbo, e o amor estava com Deus. Esta é uma perspectiva que nós precisamos compreender o tempo todo. Nós precisamos entender que todas as manifestações do caráter de Deus, todas as manifestações dos atributos de Deus são frutos, resultados do seu amor e da ação do seu precioso amor. Nós precisamos compreender que a sua bondade é fruto do seu amor. Nós precisamos compreender que a sua misericórdia é fruto do seu amor. Nós precisamos compreender que a sua justiça é fruto do seu amor. Nós precisamos compreender que a sua beleza, a sua santidade, sua fidelidade, sua grandiosidade, todos esses atributos que são intrínsecos à realidade do Deus vivo são resultado e manifestações do seu amor. E estes são dias em que nós precisamos nos atentar para essa verdade. A palavra nos diz o seguinte: haverá dias em que o amor de muitos se esfriará, e nós não podemos fazer parte desta lista. Nós não podemos estar inseridos nesse contexto, e é por isso que nós precisamos demasiadamente mergulhar para conhecer o amor de Deus o máximo que nós pudermos. Há duas coisas na palavra de Deus que a Bíblia garante que excedem o nosso entendimento: a paz de Deus e o amor de Deus. São duas coisas que extrapolam completa e absolutamente todas as nossas perspectivas de conhecimento. C.S. Lewis escreveu um livro sobre o amor, e ele tentou definir as 4 manifestações do amor. Há outros grandes autores que escreveram coisas lindas, maravilhosas a respeito do amor. Nós entendemos o amor de Deus, nós entendemos o amor fraternal que temos uns pelos outros, nós compreendemos o amor que temos entre nossos cônjuges, nossos amados esposos, esposas, o amor que temos por nossos familiares, enfim.
Queridos, alguns dias atrás eu estava trabalhando num concerto em São Paulo e o rapaz que estava lá sendo meio que o ministro do dia do concerto, ele estava falando a respeito de uma obra de um dos compositores que a orquestra estava tocando e ele disse o seguinte: queridos, Tchaikovsky entendeu na época dele que tudo que o mundo precisa é amor. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos conhecer um amor genuíno. Esse cara não sabe, pelo menos até onde eu sei, ele não tem um conhecimento verdadeiro a respeito de Deus. Eu posso estar equivocado, mas até onde eu sei ele não tem. Mas ele estava clamando como aqueles que clamam pela manifestação dos filhos de Deus. E ele estava dizendo o seguinte: nós precisamos conhecer um amor verdadeiro que possa mudar e transformar completa e absolutamente a nossa história. E nós, apesar de ainda termos um pouquinho assim, apenas um pouquinho de manifestação no nosso caráter, somos aqueles que têm condições de compartilhar e de transbordar esse amor por aí. Queridos, a igreja é a única esperança desta geração de conhecer a respeito do amor de Deus. A questão é que ainda hoje, nós temos uma perspectiva muito Barbie Land do amor de Deus. O amor de Deus não tem nada a ver com o mundo cor-de-rosa, queridos. Eu espero te mostrar que o amor de Deus pode te ofender. Eu espero te mostrar hoje que pode ser que o amor de Deus te deixe decepcionado. Eu espero te mostrar hoje que o Senhor não é um ursinho carinhoso, pronto para satisfazer todas as tuas vontades, apesar de ser um Pai que nos ama. Se você pode, abra a sua Bíblia em João 3,16. Talvez o texto mais conhecido. E o ponto que eu estou aqui é: tudo começa com o Pai que nos ama. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Primeira carta de João, versículo 4 e 19, diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você pode repetir isso por gentileza? Eu amo porque o Senhor me amou primeiro. Tudo começa com o Pai que nos amou e até hoje faz muitas coisas para demonstrar que nos ama e que tem um profundo interesse em nos trazer para perto. Essa é uma perspectiva que nós não podemos deixar de lado. O Senhor continua trabalhando para que nós compreendamos essa verdade. Nós precisamos compreender que somos amados porque o Senhor nos amou primeiro. Quero que você abra sua Bíblia, se possível, em Filipenses capítulo 4. Na verdade, queridos, Efésios 3, do 17 ao 19. Efésios 3, do 17 ao 19, diz o seguinte: e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, ou dessa fraternidade, como está em algumas versões, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Em Filipenses 4, agora sim, versículo 7, diz o seguinte: a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Uma coisa interessante no texto que nós lemos há pouco é o seguinte: nós compreenderemos a plenitude e todas as dimensões do amor de Deus à medida em que nós vivenciarmos e experimentarmos o seu amor juntamente com os santos reunidos. Eu não tenho e provavelmente nunca terei a revelação completa do amor de Deus. Você não tem e provavelmente nunca terá em si sozinho a revelação completa do amor de Deus. Mas, se nós juntarmos as peças,
se nós juntarmos os pedaços, se nós juntarmos os fragmentos que o Senhor tem compartilhado conosco em nossa história, nós conseguiremos montar a cena, conseguiremos montar a figura, conseguiremos ter uma noção mais clara, mais ampla e mais verdadeira a respeito daquilo que de fato é o motivo da nossa existência. Para nós, muitas vezes é difícil compreender o amor do Pai, porque nós tivemos problemas sérios com o nosso pai terreno, você sabe disso mais do que ninguém. E a gente limita o nosso conhecimento do amor de Deus, porque a gente teve uma experiência ruim aqui, e eu não quero me meter com isso não, porque eu posso me decepcionar e vou ter problemas sérios. Né? Queridos, uma coisa do amor de Deus, que para nós não é um amor tão cor-de-rosa, ou como dizia o Décio, né? Que alguns de vocês lembram do Décio, o amado Décio, né? Que falava da menininha lá do Carrossel. Ai, mas isso é tão romântico. Quem lembra da gordinha do Carrossel? Né? Quem lembra é velho. Contaram para mim essa história. Talvez a apóstola Lúcia e a pastora Marilza lembrem, né? Inclusive, eu não vou contar o segredo que o pastor Vando está guardando as 7 chaves, mas vou dizer que logo, logo, muito em breve, teremos uma nova ministra de oração para o culto do Shabat, tá bom? E aí, ó, aleluia. Falando, Tiagão, Deus está enviando a provisão, hein, Tiagão, tá vendo? Olha aí. Glórias a Deus. Queridos, uma perspectiva que nós temos a respeito de Deus é o seguinte: Deus é um pai bondoso, não é verdade? E quando a gente começa a perceber que Deus pode sim, e tem como manifestação do seu amor, dar ajustado nos seus filhos. Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Bora lá. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Então diga assim, olha, tudo começa com um pai que ama. Esse pai que ama, corrige seus filhos. Então vamos lá, olha. Hebreus 12 diz o seguinte: ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue, e estáis esquecidos da palavra de encorajamento, que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama, e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportais as dificuldades, aceitando-as como disciplina, Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? O texto segue dizendo o seguinte: na hora, a disciplina, a correção, não parece boa. Entretanto, o propósito da correção, da disciplina, é preparar os filhos para uma bênção vindoura que é muito maior do que eles podem compreender no porvir, a esperança de estarmos com o Senhor na eternidade, para sempre. Quem é que gosta de ser corrigido, querido? Eu sempre fui gordinho, né? E a minha irmã é espoleta até hoje. Minha irmã pegava rabeta, colocava roller, pegava no para-choque do ônibus, e ia do campus de São José até a escola do Vista Verde, agarrada no para-choque do ônibus de roller. E ela levava um cabresto na mochila para, se ela encontrasse um cavalo parado no meio do caminho, ela encabrestava o cavalo e ia para casa de cavalo. Sangue nos olhos, Amila. Entendeu? E aí, quando meu pai ou a minha mãe precisava repreender a gente, o que acontecia? A minha irmã picava a mula. Saía correndo. Quando a minha mãe pegava, tinha que ser de surpresa. Agora, quando a minha mãe vinha me bater, eu fazia aquela cara do jeguinho do Shrek. Eu não conseguia correr da minha mãe. Então, eu fazia aquela carinha do burrinho do Shrek. Entendeu? Do gatinho, o gatinho do Shrek. Né? E aí eu lembro, quando eu fiquei um pouquinho mais velha, minha mãe rindo e tentando me bater ao mesmo tempo. Eu falei, não dá mais, né? Eu falei, consegui, a estratégia deu certo. Mas, gente, eu apanhei, viu? Apanhei da minha mãe, estou vivo, glória a Jesus. Algumas coisas ficaram para depois, mas a parte mais brava ela conseguiu resolver. Então, queridos, deixa eu te dizer uma coisa.
Pode ser que o Senhor te corrija. Eu quero que você olhe para mim, eu vou falar assim, ó, pode ser que o Senhor te corrija, eu quero que você olhe e fale assim, aleluia. Tá vendo? Ó, pode ser que o Senhor te corrija. Eu vou te falar uma coisa. Deus tem filhos amados, mas Ele não tem o costume de criar filhos mimados. Deus ama seus filhos, mas Ele não tem o hábito de criar filhos mimados. Pode ser que no decorrer da trajetória Ele faça alguns mimos, mas Ele não cria filhos mimados. Ele cria e estabelece filhos que sabem que são amados. Queridos, a gente sabe de muitas histórias de pessoas que os pais não estabeleceram limites e a pessoa fala depois de velho, numa sessão com um psiquiatra, com um psicanalista, diz o seguinte, tudo que eu queria era que meus pais me dissessem não. Ninguém me disse não, ninguém me disse não faça isso, não faça aquilo, eu fazia tudo que eu queria sem nenhum tipo de disciplina, sem nenhum tipo de repreensão, e o resultado é esse, que eu estou em colapso, não sei mais o que eu faço da minha vida, não consigo mais fazer nada. Deus não permite que isso aconteça. Olha para o seu amado irmão e diga assim, querido, suporte as dificuldades, aceitando-as como disciplina do teu pai. Porque Ele disciplina aqueles a quem Ele tem como filhos. Né? É gostoso aqui no curto, né? No ar-condicionado, né? Depois de um mover desse, do começo do curto até agora, a gente escuta e fala, que bonito! Mas daí chega amanhã, por algum motivo, o Senhor coloca uma dificuldadezinha ali como disciplina, aí a gente já começa a surtar. Porque a disciplina só serve para o Tiago. Eu sou um filho querido, o Senhor não vai me disciplinar. O Tiago, misericórdia, está precisando mesmo passar ali no né? Agora, o Senhor não vai. A disciplina não é para mim, a disciplina é sempre para os meus irmãos. Entendeu? É tudo lindo esse lance da disciplina, mas quando cai lá na vida do Bruno, quando vem para o meu lado... eu já começo a maldição sem causa no contrapouso. A arma que foi forjada contra mim não vai prosperar. E o Salmo 91, e não sei o que, não sei da onde, porque eu sou um filho amado e que não sei o que. Será? Gente, eu não soltei um pum, tá? É esse negócio aqui. Pastor Vantos falou para não deixar, nem não passar nada. Ó, pastor, ó. Não sou eu, pastor, não sou eu. Não fui eu. É aqui, vou tentar não voltar aqui, tá bom? Meu Jesus. Então diga assim, tudo começa com um pai que ama. E se for necessário, o pai disciplina seus filhos. Vou dar uma amenizada agora. Diga assim, esse pai que ama e disciplina seus filhos, tem um amor que encobre multidão de pecados. Aí agora a gente já gosta. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e vigiar em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Queridos, nós podemos fazer um seminário só sobre esses 2 versículos e passar horas a fio, conversando, compartilhando e trazendo novas perspectivas a respeito disso. Mas o mais importante é compreender que nós estamos envolvidos, cobertos por um amor que não tem o objetivo de expor nossas mazelas, mas sim cobrir e nos ajudar a sermos livres destas mazelas. É muito importante que nós compreendamos que uma das maneiras de transbordar o amor do reino, que só pode ser uma realidade na nossa vida, porque nós compreendemos o amor do Pai, é a seguinte: nós precisamos ter muito cuidado quando expomos a vida uns dos outros. Nós precisamos ter cuidado no dia a dia, para nos amar uns aos outros, inclusive também com essa questão, porque quando nós fazemos isso, nós estamos sendo agentes da manifestação do amor de Deus. Nós temos um problema sério, a gente gosta, inclusive nós crentes, Bruno, por favor, ora pelo Tiago, mano,
Fala, ora pelo Tiago, porque é o Tiago, cara. Tá ligado? Hoje, Tiago, eu peguei você hoje, vou pegar você, tá bom, Tiago? Ó, Bruno, vou falar pro seu, Tiago, mano, ora pelo Tiago, porque ele tá comendo sorvete com farofa, mano, coloca pimenta na farofa, mano, ó, vou falar, ó, mas eu não tô fofocando, tá bom? Eu tô pedindo para você orar, viu, Wagner? Ora, porque ó, o negócio tá brabo. E não é só dessa questão aqui do horizontal do nosso dia a dia, o Senhor encobre em amor nosso pecado. E sabe por que ele faz isso? Sabe por que ele faz isso? Porque só Ele tem capacidade de fazer isso aqui. Então, sim, vinde e arrazoemos, diz Yahvé, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Vou te dizer uma coisa hoje. Se porventura, até o dia de hoje, você tem lutado contra uma situação na sua história, na sua vida, que você não tem conseguido vencer, que você tem lutado para deixar de lado, não consegue deixar de lado de forma alguma, eu quero te dizer uma coisa, não se desespere, não perca a sua esperança, seja sincero com o Senhor, procure ajuda, mas tenha convicção de que, mesmo que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, o sangue de Jesus, que é perfeito, nos fará redimidos, fará com que a redenção seja plena, completa, total e absoluta, e nós seremos cada dia mais semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai, afinal de contas, este é o seu propósito eterno para nós. Se você pode, diga assim, aleluia, ainda bem. Queridos, o Senhor reconhece nossa estrutura e sabe que somos pó, como um pai se enternece. Antes de nós continuar, quem sabe o que é enternece? Do verbo enternecer. Não tem nada a ver com internet não, viu gente? Enternecer não tem nada a ver com internet não. Um pai se enternece. O que é um pai se enternece? Um pai que se compadece, que se sensibiliza, que compreende com mais facilidade. Como um pai que se compadece pelos seus filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem, porquanto Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que somos pó. Isso está no Salmo 113, versículos 13 e 14. O Salmo 139 diz que de uma forma extremamente maravilhosa, Ele nos fez, nos entreteceu no ventre de nossa mãe. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe até onde nós podemos ir, Ele conhece os nossos limites. Queridos, na medida em que nós trabalhamos juntos há muito tempo, nós vamos conhecendo os limites daqueles que estão ao nosso redor. Né? À medida em que você convive com seus entes queridos, à medida em que você convive com seus colegas no trabalho, quando você precisa viajar muito com alguém, na época que nós viajávamos com Marcados por Deus, nós tínhamos uma percepção, a gente já sabia, cara, ó, vamos levar o AP para dormir, mano. A gente precisa levar o AP para... Ele precisa de pelo menos 3 minutos de sono para ele poder voltar crente, porque senão... Entendeu? A galera, o Moisés é o seguinte, cara, ó, o Moisés já está meio desviado. A gente tem que levar ele para ficar quieto em algum canto, porque daqui a pouco ele vai começar a trocar Jesus por Genésio aí, vai dar ruim. A gente começa a entender um ao outro, a gente começa a compreender. A Ana Paula conhece alguns dos meus limites, eu conheço alguns dos limites dela. O Senhor conhece toda a minha estrutura. É por isso que Ele não dá nenhuma provação maior do que nós podemos carregar. É por isso que Ele não permite que nós soframos até onde nós... Vou te dizer uma coisa, por mais difícil que esteja sendo a situação que você está vivendo no dia de hoje, o Senhor conhece a tua estrutura e Ele sabe aonde é a falha, Ele sabe aonde vai quebrar, onde vai trincar, e Ele não vai permitir. Queridos, muitos de nós precisaremos passar por tratamentos diferentes daqueles que os outros irmãos passam. Entende? Davi orou e chorou pelo seu filho. Passou a noite jejuando, chorando. O Senhor não deu a vida ao seu filho novamente. Paulo chorou, pediu para tirar o espinho da carne. Essa é outra briga. Nós ficamos aqui 3 semanas brigando com o Felipe para entender qual é o espinho da carne. E não vamos entender de verdade. O fato é que o Paulo orou, pediu para tirar, e o Senhor não tirou. E o Paulo teve que aprender a conviver com aquela bronca.
Porque o Senhor sabia até onde era o limite dele, até onde ele aguentava. Não sei qual é a sua, querido, mas eu enxergo só com o olho esquerdo. E uma das minhas brigas com o Senhor foi essa. Se o Senhor chegar para mim e perguntar, você quer ser curado? Eu quero. Você crê que você pode ser curado? Eu creio. Você está em pecado? Senhor, se eu tiver, me fala que eu já peço perdão, aí o Senhor me cura. E o meu olho é uma prótese. Quando eu era um pouquinho mais imaturo, eu olhei para Deus e falei assim, o Senhor não existe, é nada. O Senhor não é digno da minha adoração, é nada. Quero nem saber do Senhor. Estou dando linha na pipa. E mesmo assim, por conta do seu amor perfeito, muito maior do que o entendimento que eu tenho a respeito do amor do eterno. O seu amor me alcançou, a sua voz me conquistou, o seu olhar me encheu de alegria e me trouxe de volta para o aprisco. Queridos, eu acho que eu nunca compartilhei esse outro drama com vocês. Prometo que não vou demorar. Mas quando o meu cabelo começou a cair, eu estava numas de casar. Tá ligado? E aí, quem é da geração que fazia o corte surfista? Tá ligado? Eu ia encontrar com a Ana Paula, meti o corte surfista, para ficar irado, né? Pá! E, gente, se você acha que a Ana Luísa é cabeluda, você não tem noção como eu era muito cabeludo. Ela puxou o cabelo do pai, por incrível que pareça. E aí, passei, pá, surfistinha, né? Foi a partir daí que eu decidi Gillette, né? Ficou a coisa mais tosca da face da terra. Careca aqui em cima, ficou parecendo um frade franciscano, né? Aí fui ter com a Ana Paula, ela não conseguiu segurar o riso, começou a rir do meu corte na minha cara. Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia do teu servo. Tá vendo? Você ora, a afronta continua. E aí, naquilo de vai com vai, vamos casar ou não vamos casar, eu orei e falei, Jesus amado, gordinho, careca, caolho, por que eu vou, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Estou casado há 20 anos, para a glória do Deus Pai. E o seu amor dura para sempre. Queridos, eu estou falando de forma brincalhona, lidando com uma questão do nosso dia a dia, da nossa rotina de vida. Todos nós passamos por dramas parecidos com este. Mas vocês são homens e mulheres espirituais, cheios do Espírito Santo. Você sabe que o que eu estou falando é um pouquinho mais para baixo. Diga assim, o amor não me esquece, não me abandona. Isaías 49, 14 e 15 diz o seguinte, mas Sião lamenta, ora Yahvé me abandonou, o Eterno me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Ainda que ela me esqueça ou te esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Isaías 43, 1 e 2 diz o seguinte, mas agora assim diz o Senhor que te criou e que te deu forma, Israel. Não temas, porquanto eu te salvei, convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo.
Quando pelos rios eles não te submergirão, quando caminhares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Querido, alguém aqui já foi abandonado ou esquecido? Vou contar uma história que alguns de vocês já conhecem, rapidinho. Eu já fui esquecido. É mole. Voltando do Nordeste, né, Claudinho? Voltando do Nordeste numa expedição missional. Lembra, né? Eu também. A gente parou numa cidade chamada Porto Rico, no Rio de Janeiro. Porto Real, no Rio de Janeiro. De manhã, nós saímos do Espírito Santo, um calorzão. Eu saí do busão de camisetinha, short e havaiana. Desci, fui no Pip House, no Coco House. E aí tô lá, obrando, pá. Quando eu saio, eu vou para o balcão da lanchonete, peço o meu pãozinho com manteiga, o meu café com leite, e viro para procurar os meus irmãos. E aí aquele meme de John Travolta resume tudo. Eu olhei para lá, olhei para cá, e falei, cadê os caras, mano? Aí eu fui no balcão e falei assim, moça, a senhora por acaso viu aquele povo? Olha, a moça olhou para mim já meio rindo e falou assim, ó, aquele ônibus, o Senhor dos Passos. Ela falou, ó, se eles não estiverem ali abastecendo, eles já foram. Aí eu falei, é óbvio que eles estão ali abastecendo. Né? Deixei o meu café da manhã e fui ali a ver o abastecimento do busão. Tava um frio da muleira. Eu de havaiana, shortinho e camiseta. Sem celular, naquela época do celular não era que nem hoje em dia, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Aquele dia eu olhei, tinha um orelhão, eu meti um 012, 39, xxx. Era o telefone de quem? Ah, da casa do AP e da apóstola. Vou ligar, cobrar. Tem um pobre ligando para mim. 5:30 da manhã. Essa garota acorda. Bom dia. Ô Lu, é o Moisés. Moisés? Você está onde? Não sei também. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Largaram eu aqui. Gente, agora a gente está rindo, mas aquele dia eu quase surtei, eu entrei em colapso, eu entrei em desespero aquele dia. Gente, essa história tem parte 2, parte 3, mas eu vou segurar a onda porque a gente tem que sair meia-noite para ir embora para casa, né? Meu Deus do céu. Agora sim, queridos, de verdade, é uma sensação horrível ser esquecido. É horrível. Eu conto essa história brincando, eu uso isso como um recurso pedagógico, mas, gente, olha, é horrível. É horrível. Aí, graças a Deus, o apóstolo conseguiu. O celular era do Claudinho ainda, não era, Claudinho? O único que tinha celular no ônibus era você, não era? O apóstolo não estava em casa, tinha ido comprar café da manhã para receber a gente. Estava na rua com a Rosilene, com a galera comprando café da manhã para receber a gente aqui. Ele ligou no ônibus e falou, gente, queria falar com o Moisés. Queria falar com o Moisés. Aí sai o povo assim, Moisés, Moisés. Ô, Pedro, deixa eu te falar, o Moisés não está aqui não. Pois é, rapaziada, como é que vocês largam o Moisés na estrada, rapaz? Vocês nunca assistiram até O Último Homem, não, seu sem vergonha. Aqui nesse... O Último Homem ainda nem existia esse filme, viu, gente? Enfim, graças a Deus os irmãos voltaram lá em Porto Real, me pegaram, eu estava endemoniado, enfim. Até hoje. Gente, eu passo em Porto Real hoje em dia, eu passo assim. Não, vamos parar aqui, não, vamos parar em Barra Mansa, mano, vamos parar em Barra Mansa. Vamos parar já na praia de Copacabana que vai ser melhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu fiz você rir para você não dormir, mas eu vou te dizer uma coisa. Ainda que você esteja hoje
no vale da sombra da morte, eu quero te dizer, o Senhor está contigo. Se você estiver passando pelos rios com medo de morrer afogado, o Senhor está contigo. Se você estiver numa fornalha, o amor continua livrando da fornalha aqueles que Ele tem por filhos amados. Nós nunca, em hipótese alguma, estaremos sós. Mesmo nas situações mais difíceis, nós precisamos compreender que o Senhor disse que estaria conosco até o fim dos dias. Ele não nos abandona, Ele não nos abandonou e Ele nunca nos abandonará. Nunca. Se você pode, olha para o seu irmão e diga assim, você não está só. Teu Pai, que te ama, não te abandona. Querido, de verdade, se porventura você tem sentido sozinho, se você tem sentido abandonado, se você tem sentido esquecido, eu quero muito que o Senhor... Eu vou contar uma coisa para vocês. Lá no teatro mesmo, essa semana, nós estávamos chegando no teatro para fazer o trabalho. Eu desci do elevador e passei por uma menina que estava trabalhando na limpeza do teatro. Quando eu passei por ela, cheio de coisas, eu senti no meu espírito, diga para ela que eu não abandonei. E eu passei, carregado de coisa, e falei assim, Senhor, vou eu fazer um teste contigo. Se Niki eu voltar, ela estiver por ali, eu pergunto. Eu falo com ela. Niki eu volto. A moça está lá no lobby, perto da lanchonete. Aí, eu passei, cheguei, falei assim, você me dá um minutinho da sua atenção, por gentileza? Sim. Papai pediu para dizer que ele não se esqueceu de você. Não precisa falar mais nada, mano. Moço, não precisa falar mais nada, moço. Eu estava orando, moço, que não sei o quê. Naquele dia, eu, por graça e misericórdia, fui um instrumento para mostrar para aquela garota que ela não estava esquecida, abandonada e sozinha. Pode ser que hoje você seja um instrumento para mostrar para alguém em casa, no trabalho, na escola, no hospital, nas ruas, que eles não foram abandonados, que eles não foram esquecidos. Mas você precisa ter esta realidade no seu coração. Meu Pai me ama, me corrige, não me abandona, e o seu amor me constrange. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos que um morreu por todos, logo todos morremos. O amor constrange. Vou mostrar uma forma clara, de forma simples e prática, para você entender isso. Você chega na igreja, está todo mundo puxando o banco, que nem nós estava ontem. Todo mundo puxando o banco, né? Aí tem dois perfis. Aquele que tem um coração permeável, que se sente constrangido, e sem falar nada com ninguém, ele passa na porta, a hora que ele fala de dar meia volta para ir embora, ele dá e vai para frente, já engata num banco, e vai, não fala nada com ninguém, leva o banco e traz o banco. Esse cara foi constrangido. Estava todo mundo numa movimentação, ele chegou e falou, não dá para eu ficar fora disso aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Já gruda um banco e já vai puxando. E tem outro cara que é o cara do coração de pedra. Entendeu? Que ele chega, ele vê todo mundo carregando o banco, e ele, entendi, está precisando que eu vá agora aí? Nossa, Deus do céu, estou indo, peraí. O pastor chama, o pastor Vanzo. Fulano, pastor, desculpa, já te ligo. O pastor está esperando a ligação até hoje. Entendeu? Você chega na sua casa, tem alguém lavando louça, você já se junta e fala, deixa eu ajudar aqui, né? Puxar, secar a louça. Você fica constrangido, né? A pessoa está ali e você fala, posso te ajudar? Esse sentimento que leva você a tomar a ação de ajudar é o CPMF do que o Senhor faz conosco. Quando nós nos defrontamos com o amor de Cristo,
a manifestação plena, perfeita e absoluta do amor do Pai. Cara, você começa a chorar dirigindo. Você para no acostamento e fala, misericórdia, o que está acontecendo comigo? Isso aconteceu com você já? Você está ouvindo uma canção, acho que a Deia talvez lembre disso. A gente estava indo lá para São Paulo, Não lembro, Deia. Estava nós, CTA, eu, você, Marcelo e Companhia Limitada. A gente colocou uma música no carro, a gente estava tudo conversando, daqui a pouco... A música era em inglês, a gente não entende muito bem o inglês, mas a presença de Deus, a gente ainda tem um cadinho de sensibilidade, entende? E aí a presença encheu o carro e todo mundo constrangido começa a chorar. E eu falando assim, Jesus, não toca só na Marcela, que era motorista. Não toca só nela, toca em todo mundo, mas deixa ela dirigindo, por favor. Não deu certo, tocou nela também. Constrange. Você olha para tudo que o Senhor fez para você e fala, eu não tenho como não reagir de forma eficiente ou eficaz, pelo menos um desejo de olhar e falar, Jesus, o Senhor deu tudo, eu vou dar tudo. Eu me entrego, eu vou reagir de forma diferente. Você consegue me ouvir mais alguns minutinhos? Eu estou terminando. Faltam só mais 3h30. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Quero te dizer uma coisa. Não importa em que área da tua vida, não importa em que área da tua história. Se você está vivendo uma situação de medo, de dar o próximo passo, medo de blá, 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 não importa. Eu quero te dizer uma coisa. O Senhor nos deu espírito de intrepidez e não de medo. Muitas vezes nós somos assolados pelo medo. E às vezes a gente não sabe nem por quê. Às vezes a gente fica meio angustiado com aquela sensação de que o mundo está caindo em cima da gente. Ou então, quando o mundo cai ao meu redor, você fala, meu Deus, vai cair em cima de mim daqui a pouco. E você acorda angustiado, ansioso, preocupado. Deixa eu te dizer uma coisa, o verdadeiro amor não permite que você sinta medo. Talvez você até sinta num processo inicial, mas ele vai te cobrir, vai te proteger. É muito bonito agora falando de um exemplo bom, tá, gente? Aquela parte podre do Tiago a gente segura, né? Depois a gente fala, agora a parte boa. O Tiago é um baita de um pai, né? E é muito bonito como ele interage com as crianças aqui. O que eu acho muito legal é que o Tiago é um baita de um homem, né? Grandão. E os filhos dele, obviamente, são crianças ainda pequenas. E ele puxa para cima. Às vezes você está conversando, tem um pendurando por cima, ele puxa, ele joga para trás, enfia debaixo da perna, e trava a criança para continuar conversando. E, gente, se ele fizer isso comigo, eu já fico com medo de subir, porque é alto. As crianças não têm medo, porque elas estão, olha, Tiago, essa é para honrar, né? Elas estão seguras no braço do Pai. Para redimir, hein, Tiagão? Quais são os seus medos? O amor pode te livrar de cada um deles, sem exceção. Diga para quem está do seu lado se você pode, não tenha medo. Confia no papai. Porquanto ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tamires, por favor, filha. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Muitos estudiosos dizem que essa expressão, ou essas expressões, querem dizer que a terra naquele momento era um caos. Vou te dizer uma coisa. Através do seu amor, manifestado através do som, o Senhor continua transformando o que é caos em algo completa e absolutamente organizado. O Senhor continua transformando o caos em jardim. O Senhor continua pegando aquele que foi renegado por seus irmãos, José, aquele que foi vendido
preso, caluniado, difamado e fazendo com que ele seja o maior homem de autoridade numa posição de governo. O Senhor continua até os dias de hoje fazendo que uma estéril seja mãe de filhos. O Senhor continua dando liberdade aos cativos e trazendo à liberdade os oprimidos. O Senhor continua transformando desertos em mananciais. O Senhor continua fazendo com que os cegos consigam enxergar. O Senhor continua transformando a maldição em bênção. O Senhor continua fazendo com que a morte se transforme em vida. E Ele faz isso porque Ele nos ama. Ele faz isso porque Ele é a plena manifestação do amor. Nós aprendemos na escolinha, seja aqui no MCI, seja na Assembleia de Deus, onde quer que seja, 3 palavrinhas só. Quero ver, ó. 3 palavrinhas. Vamos, Cadu, ajuda? 3, Cadu, você tem que saber. Tralalalala, ó. Yes! O Senhor, o amor, continua transformando a morte em vida, continua transformando desertos em mananciais, continua transformando maldições em bênção, continua fazendo com que onde não havia esperança, a esperança seja renovada. Ele continua dando novo ânimo para aquele que não tem mais nenhum vigor, Ele continua dando alento para aqueles que estão cansados, Ele continua nos amando plenamente todos os dias, ainda que em alguns momentos nós precisamos ser corrigidos, precisamos passar por algumas aflições, algumas adversidades ou ambiguidades, mas Ele continua nos forjando, nos preparando, até que compreendamos de fato, em unidade com o corpo de Cristo, a plenitude, as dimensões da altura, da largura, o comprimento deste verdadeiro amor que Ele tem e que Ele é por nós. Parafraseando a minha amada Ana Paula na sexta-feira, eu não sei qual é a tua realidade hoje, né, Fê? Mas eu sei que o amor do Pai Ele não está, Ele é completamente disponível para você hoje. E eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Uma das coisas mais maravilhosas que o amor fez por nós foi nos transformar de escravos a filhos. Se você pode, olha para o seu irmão aí do seu lado e diga assim: você era uma escrava, mas hoje você é filho de um pai que te ama. Hoje nós somos filhos de um pai que nos ama. Pode ser que assim como Ele fez com Jesus, Ele não nos poupe de algumas situações. Nem Jesus foi poupado, você acha que eu vou ser poupado, bonitão? Se você pode, olhe nos olhos de alguém que está do seu lado e diga assim: você é filho de um pai que te ama. Como eu falei há pouco e você está cansado de saber, nós temos muita dificuldade de compreender a plenitude, a dimensão do amor de Deus por conta das mazelas que nós carregamos nos nossos relacionamentos com nossos pais, com os nossos entes queridos, com as pessoas que nós temos ao nosso redor. Vou te dizer uma coisa. Você sabia que pode ser que você seja decepcionado no relacionamento com Deus? Eu não ia dizer isso não, queridos, mas meu coração está fervendo para dizer isso. Sabe que você pode ser decepcionado se relacionando com Deus? Às vezes a gente escuta, né? Deus não te decepciona! Ele pode te decepcionar. Lázaro está para morrer. Lázaro e sua família eram amigos próximos, íntimos de Jesus. Suas irmãs pedem para avisar Jesus e dizem para ele: olha, seu amigo está morrendo. Você não quer ir lá para orar por ele? Você não quer ir lá passar um tempo com ele? E Jesus diz o seguinte: agora não vou.
Não vou. Maria era a irmã de Lázaro era aquela que tinha lavado os pés de Jesus. Ela tinha intimidade com o Senhor, ela tinha uma vida próxima. Lázaro era um amigo querido para Jesus. Você ficaria ofendido nessa situação? Às vezes a gente vai para casa triste porque o pastor Vandes não abraçou nós. Né? Passou correndo por nós, a gente já vai para casa e fala assim, meu Deus, fui para a igreja hoje, o pastor Vandes nem olhou na minha cara. Essa concepção de que Deus pode nos ofender ou pode nos decepcionar é meio estranha, né? A gente sai, como que Deus vai fazer isso comigo? Ele faz. No contexto da história de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou, querido. Por que Jesus chorou? A gente pode pensar em inúmeras possibilidades. Eu penso uma, que talvez seja coerente. Eu acho que Jesus chorou como homem, por sentir a dor da perda do seu amigo. Mas eu acho que ele também tem uma questão aqui. Jesus também pode ter chorado naquele momento, porque o pai soprou no ouvido dele assim, olha, fica tranquilo, nós vamos tirá-lo de lá. E vamos fazer isso juntos. A sua parte é falar, Lázaro, vem fora e deixa o resto comigo. Talvez Jesus tenha chorado por isso. Talvez. Maria, Marta, as pessoas que estavam mais próximas, já pensou? A galera do lado falando, meu Deus, você ficou sabendo? Já falei, eu falei para Maria e para Marta, vocês ficam nesse negócio de andar com esse judeuzinho aí, uma hora dessa vocês vão se dar mal. Ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe para onde ele vai. Vocês ficam dando atenção para ele, uma hora dessa vai cair do cavalo. Aí Jesus não foi lá para ter com Lázaro. Não falei para você, agora se aguenta. Entretanto, na hora certa, no momento exato, Jesus chega diante do túmulo. Lázaro, vem fora. Você acha que Pedro não ficou decepcionado naquele momento em que ele chega para Jesus e diz, eu não vou deixar que aconteça nada contigo. E aí o Pedro escuta o quê? Arreda-te de mim, Satanás. Você acha que Pedro não ficou ofendido? Mas era um processo. O pescador de homens, o pescador de peixes, está se transformando no pescador de homens. Ele passa por esse momento. Ele ainda vai negar a Jesus. Mas vai chegar um momento importante da história de Pedro, que é o seguinte: Pedro, tu me amas? É claro, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então, apacente as minhas ovelhas. Vou te dizer uma coisa. É difícil a gente aceitar, às vezes, que estamos ofendidos ou decepcionados com Deus. É difícil para nós entendermos isso. É difícil. A gente não, com Deus não, mas às vezes a gente fica. E eu vou te dizer uma coisa. Daqui a pouco você vai ouvir o seguinte: fulano ou fulana, você me ama? E quando você ouvir ele perguntar pela primeira vez, você responda sim. E ele vai te fazer de novo a pergunta: fulano ou fulana, você me ama? E você vai dizer sim, Senhor. É claro que eu te amo. E ele vai perguntar pela terceira vez: você me ama? E aí ele vai estabelecer para você o propósito da tua história. Vai desvendar o fim do propósito para aquela situação. Se você pode, faz assim, olha. Diga assim: eu sou filho de um pai que me ama. Nós cantamos uma canção sobre isso agora há pouco, e eu gostaria de repetir essa canção. E enquanto nós estivermos cantando essa canção, eu gostaria muito que, se porventura você se identificou com alguma coisa que eu falei durante a palavra hoje, se você tem tido dificuldade para compreender o amor de Deus, se você tem se sentido esquecido ou abandonado, se você tem se sentido injustiçado por conta de alguma situação adversa, se você tem
identificação com algo que eu falei aqui hoje, se você tem dificuldade de compreender que você é filho de um pai que te ama, não importa o tempo que você tenha de caminhada. Gostaria que você levantasse a sua mão e nossa equipe estará atenta a isso. Nós vamos orar por você, vamos te abraçar e vamos tentar te ajudar nesse processo. Nós vamos cantar essa canção enquanto a Tamiri, juntamente com o time, estiver adorando, cantando. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, pedisse ajuda. Se você sentir à vontade, vem aqui à frente. Fica mais fácil ainda para a gente identificar você. Sai do meio da multidão. Lembra, o Senhor pediu para o homem da mão mirrada vir para o centro, né? O Bruno falou sobre isso esses dias. Não saia daqui hoje como se nada tivesse acontecido, por favor. O Senhor está te dizendo, você é uma filha amada. Você é um filho amado. E Ele vai continuar trazendo revelação e novas percepções a respeito do seu amor em nome de Jesus. Tamires.